Pessoal, muito bom dia a todos. O tema que nos foi passado hoje é o tema da ideologia de gênero e a erotização das crianças, como proteger nossos filhos. Enquanto isso, a gente vai aqui orando e pedindo graça do Senhor para esse tempo que vamos passar juntos a partir desse momento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder reunir no Senhor, na companhia dos teus filhos e filhas, nesse dia reservado para a adoração pública do teu nome. Te louvamos, Senhor, porque temos a Bíblia traduzida para o nosso idioma, temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, temos um ambiente favorável para ler e comentar a tua palavra, dialogar em torno dela. E agora, Senhor, rogamos graça, a fim de que consigamos perceber os perigos de certas correntes de pensamento, de certas filosofias humanistas, avaliar essas coisas segundo a tua palavra e, principalmente, viver em conformidade ao Evangelho e proteger, ó Deus, com conselhos, com ações, com exemplo de vida, os nossos filhos e filhas, o nosso lar. Ajuda-nos, acompanha-nos nesse tempo, abençoa aqueles que estão em casa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, ideologia de gênero e erotização das crianças, como proteger nossos filhos. Primeira questão que a gente deve abordar, o que é ideologia de gênero? Afinal de contas, que bicho é esse? Essa é uma expressão, um termo que de uns 9, 10 anos para cá entrou na moda em certos setores da comunicação. Então, para a gente mostrar o padrão divino, a gente tem que, primeiramente, se familiarizar com aquilo que está embutido nesse conceito, nessa categoria. A gente pode definir ideologia de gênero dizendo o seguinte: é o termo ou expressão pelo qual se pretende explicar o homem e a mulher como produtos da cultura e não segundo sua condição biológica. Em outras palavras, os defensores dessa corrente, dessa visão, desse conceito, afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas cada indivíduo deve construir sua própria identidade ao longo da vida, isto é, seu gênero. Sendo assim, quando se fala de homem e mulher, dizem os proponentes dessa ideologia, dessa corrente, está se falando apenas de papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. Em outras palavras, novamente, nós que conhecemos a palavra do Senhor, certo? E crescemos numa cultura forjada nos valores judaico-cristãos, temos aprendido e entendido que homem tem piu-piu e a menina não tem piu-piu. Então, que o homem ele tem uma compleição física própria de macho e a menina tem a sua particularidade, ou as suas particularidades. Então, existem macho e fêmea, homem e mulher.
isso é o que nós vemos na palavra de Deus, e, baseado nesses valores, nós fomos criados e educados. Mas o que essa categoria, o que essa filosofia, o que essa corrente chamada ideologia de gênero quer impor para nós? Ela quer dizer, quer impor, quer colocar que não existe diferença entre homem e mulher, apesar da questão física, apesar da questão orgânica, apesar da fisionomia, da estrutura biológica. Por quê? Porque homem e mulher são conceitos que a sociedade, segundo as particularidades de cada sociedade, coloca para nós. Então, cada um deve ser livre para ser o que quiser, independente das suas características físicas. Basicamente, é essa a ideia por trás do conceito de ideologia de gênero. Mas de onde vem isso, né? Alguém teve essa ideia, alguém, certo, ventilou esse assunto de tal maneira que isso, em alguns países, já é uma coisa absolutamente estabelecida, as leis, as escolas, os banheiros, os materiais didáticos, tudo já é desenvolvido e mantido a partir dessa visão de mundo. E se os nossos governantes, as nossas autoridades e a sociedade civil em nosso país não cultivar a devida atenção, pode ser que nós também enveredemos, né, incorramos por essa linha. Algumas tentativas já têm sido feitas. Mas de onde vem isso? Foi na década de 50 que alguns sexólogos, psicólogos que lidam com a questão da sexologia, né, passaram a usar o termo ideologia de gênero. O psicólogo neozelandês John Money foi um dos primeiros pesquisadores a publicar teorias sobre a influência das construções sociais de gênero, na formação individual da identidade da pessoa. Money introduziu os termos identidade de gênero, papel de gênero e orientação sexual, certo? Cada um é livre para decidir qual orientação sexual vai seguir, vai adotar. Inclusive, para quem quer se aprofundar no assunto, existe um documentário desse grupo chamado Brasil Paralelo, que é um grupo, certo, formado por católicos conservadores, certo? Busquem, vocês encontram na internet, o caso dos gêmeos Brian e Bruce. São gêmeos que nasceram no Canadá, na década de 60. Eu não vou aqui entrar em detalhes por causa do tempo. E um deles teve um problema na hora de uma cirurgia de fimose, certo? O órgão genital dele foi danificado, e aí foram ouvir a autoridade, foram ouvir justamente esse John Money, certo? E ele aconselhou a mudança de sexo, certo? E o documentário mostra os efeitos da mudança de sexo que se tentou fazer naquele jovem que chamava Brian, mudaram o nome para Brenda, certo? Eu vou resumir a história, ele se matou em 2014, porque ele passou a ter uma vida destruída por causa disso. Por quê? Porque quiseram impor um sexo a ele, diferente da sua condição biológica, certo? E ele nunca se sentiu à vontade naquela roupagem que impuseram para ele, inclusive com o assentimento, com a concordância dos pais. Então, isso gerou uma personalidade absolutamente transtornada, uma pessoa cheia de traumas, de problemas, certo? E o documentário do Brasil Paralelo justamente relata esse caso, porque normalmente esses casos, certo, não são comentados. Às vezes, quando essas teorias, quando esses modismos ganham espaço, né, o pessoal comenta muito, valoriza muito, faz aquela publicidade, mas normalmente não mostra o lado B. Eu vou usar um exemplo de um outro assunto só para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu não quero aqui entrar na questão da tatuagem, porque essa é uma questão que não vem ao caso, certo? Quem tem tatuagem sem problema,
mas um dia a pessoa envelhece. E como é que fica a imagem da pessoa com a tatuagem? Então, assim, quem quiser colocar tatuagem, eu não estou aqui dizendo que tatuagem é do diabo ou é de Deus. Eu não estou dizendo que você errou se você tem tatuagem. Não é isso. Eu estou falando assim, tem gente que, né, coloca muitas tatuagens no corpo. Pense que um dia esse seu corpinho de hoje não vai ser o mesmo. E como é que vai ficar a imagem do seu corpo? Ou então, eu vou colocar de outra forma. E se um dia, por alguma razão, você decidir tirar a tatuagem? Você sabe quanto é necessário para tirar uma tatuagem? Então, muitas vezes as coisas são colocadas, ouviram, né, uma onda, um negócio bem que ganha bastante publicidade, mas tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar nas implicações. E essa questão da ideologia do gênero, as consequências nem sempre são devidamente informadas, tá certo? Então, esse John Money, já na década de 50, foi um dos primeiros a abordar esse assunto, mas também é certo que a feminista Simone de Beauvoir, que foi esposa do Jean-Paul Sartre, no livro O Segundo Sexo, de 1949, o que Simone de Beauvoir afirma? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É isso que ela diz nesse livro. Essa autora faz questão de deixar claro que o ser do homem, e especialmente o ser da mulher, não passam de uma construção social. Por sua vez, Shulamit Firestone, em seu livro A Dialética do Sexo, de 1970, pontua o seguinte: a meta definitiva da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Então, é uma outra voz, a importante, do segundo momento do feminismo, meados do século passado, que afirma, não é, que um dos objetivos da revolução feminista é eliminar as diferenças, certo, entre homens e mulheres. Então, essa questão da ideologia do gênero, ou de gênero, ela aparece, né, na década de 50 para cá, certo? Na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e normalmente o que acontece, depois chega aqui no terceiro mundo, né, na América Latina, certo? E hoje, com o advento da internet, as coisas se propagam muito rapidamente. Nós sabemos que ideias têm consequências. Pastor, será que isso não é só um discurso que agrada, que consegue seduzir uma meia dúzia? Seria menos ruim se fosse assim, mas a coisa tem implicações muito importantes para a vida em sociedade. A ideologia do gênero acarreta, por exemplo, na troca de papéis entre homens e mulheres. Essa é uma implicação. Quando essa cosmovisão, não vou dizer cosmovisão, quando essa corrente, quando essa categoria, quando essa ideia predomina, o que ocasiona, o que acarreta, a troca de papéis entre homens e mulheres. Esse discurso propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos, ou seja, segundo os adeptos dessa teoria, você não é homem. A sociedade, o meio no qual você foi criado, te fez homem. Você não é mulher, certo? O meio no qual você foi criado e educado te fez mulher, segundo essa teoria. E que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Na esteira dessa inversão de papéis, vemos que a determinação do sexo de uma pessoa passa a ser definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se no outro papel. Por isso, faz-se apologia, defende-se a prática do homossexualismo e do lesbianismo, uma vez que as pessoas se sentem confortáveis nesses estados. Em outras palavras, cada um pode ser o que quiser. Se a pessoa hoje se sente uma mulher, ok, é um direito dela, segundo essa teoria. Ela enjoou, ela decidiu que ela não está mais satisfeita na condição feminina. Ela voltou, quer ser agora, está numa fase masculina. Ou então ela não sabe
o que é. Então, dependendo da estação do ano, né, tem época da chuva, do verão, do inverno, né, outono, primavera, certo? Época do canto da cigarra, certo? Época, clima mais seco, época que a gente usa agasalho, época que a gente... Dependendo da estação do ano, do momento do ano, a pessoa pode ser uma coisa ou outra. Então, essa é uma consequência. Uma outra consequência. Confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que o desejo sexual e o gênero, ser homem ou ser mulher, não estão relacionados com os órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Você, certo, é que tem que decidir qual o caminho que você vai seguir, se você vai ser homem ou mulher, e como você vai desenvolver, construir sua sexualidade. É isso que eles dizem, por favor, tá bom? Eu estou aqui expondo. Primeiro, eu estou mostrando aqui, certo, algumas dessas ideias, como isso se manifesta, né, no campo aí dos discursos, para depois a gente olhar o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem psicossocial e espiritual. É uma loucura isso, gente. Depois aí vamos conversar com psicólogos, com pastores que trabalham na questão do aconselhamento. Horrível, a pessoa não sabe o que ela é. Ela teve, às vezes, dentro de casa o pai, teve dentro de casa a mãe, mas ela não sabe se ela realmente quer ser homem ou quer ser mulher. Então, isso gera o quê? Contradições, traumas, complexos, porque, obviamente, em alguns ambientes vão aplaudi-la, legal, tá certo, é a onda do momento. Não se defina. Em outros ambientes, em outras situações, ela vai ser recriminada, certo? E sem falar que ela vai lidar com a questão da culpa. Por quê? Porque Deus nos fez para sermos homens ou mulheres. Se você foge ao padrão divino, obviamente você vai, certo, lidar com problemas decorrentes dessa escolha, que é a tentativa de fugir ao padrão de Deus. E quando a gente foge ao padrão de Deus, seja na área da sexualidade, seja na área dos relacionamentos, seja na área da economia, da política, em qualquer nível, em qualquer assunto, existem consequências, existem implicações. Basta lermos, por exemplo, o Salmo 32. Enquanto Davi calou os pecados dele, envelheceram seus ossos. Ele perdeu o quê? A alegria da vida. O seu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, em terra seca. Então, tem muita gente destruída, detonada, muita gente aí sem perspectiva de vida, por quê? Porque em algum momento abraçou uma filosofia, abraçou uma visão, às vezes porque foi com a galera. E hoje está colhendo as consequências, vive uma vida confusa, uma vida cheia de conflitos. Enquanto essa pessoa não voltar seus olhos para a Escritura, não encontrar em Jesus Cristo o sentido da vida, ela vai lidar com esses traumas e conflitos. Uma outra consequência, a desvalorização do casamento e da família. Ora, onde predomina essa ideia de que cada um pode ser o que quer, dependendo do momento do ano, dependendo da situação, certo? Obviamente, isso é um golpe, é um ataque à instituição do casamento e da família. O efeito do desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoca um impacto deletério, nocivo sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Nesse contexto, a primeira instituição divina, que é o casamento, passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada.
Para resumir esse primeiro tópico e a gente passar para a questão da erotização infantil. Os militantes da causa, da ideologia de gênero, têm como objetivo, em última instância, anular a divisão natural e bipolar entre homem e mulher, opor-se à natureza do indivíduo, destruir a noção de família tradicional, incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais. Isso é uma outra coisa importante. Quem fala sobre sexo é o pai e a mãe. A escola não tem que estar metendo o bedelho, o dedo, em assunto de sexo, e nem de religião. A não ser que seja uma escola confessional e os pais tenham optado por isso. Mas, em termos gerais, essas questões devem ser desenvolvidas, tratadas no âmbito da família. Permitir que até mesmo crianças sejam submetidas à cirurgia de mudança de sexo, legitimar perversões sexuais previamente consentidas, impor leis que forcem os outros a aceitar os diversos gêneros, criar uma linguagem inclusiva, uma linguagem própria. Tem gente que já não aceita ser chamado ser referido como ele ou ela. Tem que ser uma linguagem neutra. E punir quem não seguir as imposições. Eu coloquei aqui no Canadá. Lá no Chile, eu e Carla, a gente conheceu um casal que foi membro da igreja onde a gente participava, onde eu era pastor, da primeira de Santiago. Esse casal se chama Roberto e Jéssica. Eles são chilenos, mas há algum tempo eles viveram no Canadá, inclusive eles têm cidadania canadense, e eles voltaram ao Chile porque eles queriam adotar uma criança. E um dia nós tivemos a oportunidade de conversar com o Roberto e com a Jéssica. O que eles nos contaram? Que lá no Canadá existe toda uma política do governo para que os órfãos, ou seja, as crianças que por alguma razão, são privadas, do pai e da mãe, ou porque o pai e a mãe abandonou, enfim, existe toda uma política para que casais homossexuais adotem as crianças. Casais heterossexuais não têm preferência para adotar crianças. Por quê? Porque a mentalidade que prevalece no governo, certo? Pelo menos naquela região onde eles moram, é de que vamos formar uma sociedade moderna, progressista. Então, existe toda uma política em que a opção sexual do casal, ou a opção ideológica, é um dos fatores que determina, certo, para quem a criança vai ser destinada. Então, por conta disso, eles foram tentar a adoção no Chile, porque eles não tinham, ela não tinha, não sei se era ele ou ela, ou quem era, ou se eram ambos, condições de ter um filho, então eles foram ao Chile tentar esse processo, mas acabou também não dando certo, porque no Chile a fila era muito grande, certo? E a burocracia também. Mas notem a que ponto a coisa chegou, certo? Uma preferência para que as crianças sejam adotadas, certo? Por famílias que assumem essa bandeira da homossexualidade, para que os futuros cidadãos sejam formados segundo essa mentalidade. Segundo o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco, um dos grandes estudiosos da ideologia de gênero no país, em nosso país, o problema já começa na ideologia em si mesma. Ideologias são construções mentais desvinculadas da realidade, afirma esse padre. Elas concebem uma realização futura. A partir disso, tentam mudar a realidade para fazê-la acontecer, mesmo que seja incoerente. Uma ideologia não se compromete com os fatos, nem com a realidade. Ela se compromete apenas com o pensamento do seu ideólogo, ou seja, daquele que quer fazer com que a sua ideia prevaleça. Então, esse padre diz que o problema já está até na nomenclatura, ideologia de gênero.
Porque normalmente ideologia é uma forçação de barra, não é a descrição daquilo que acontece naturalmente, mas sim é uma bandeira, é uma agenda que tenta ser imposta através de um discurso. E é isso que a gente vê em relação a esse assunto. Ok, qual o problema básico da ideologia de gênero? O problema básico, meus irmãos e irmãs, é que vai contra a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 5, o que nos diz a Escritura Sagrada? Se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também está aqui projetado por uma questão de tempo. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. Isaías 5:18. E ao pecado com cordas de carroça. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Por isso, assim como a palha consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Pessoal, em termos gerais, deu para entender o que é proposto pela ideologia de gênero? Sim? Legal. E quanto à questão da erotização das crianças? Esse é um tema de extrema importância, que tem despertado a atenção de educadores, profissionais que lidam com saúde mental e, naturalmente, a atenção de pais e mães. O que é a erotização infantil? É a exposição da criança a conteúdos inapropriados para a sua idade. É na infância, sabemos, que o indivíduo desenvolve sentidos e capacidades. Nessa fase, os filhos aprendem com o que vivenciam, escutam e veem. Em nossos tempos, é comum que crianças sejam expostas a conteúdos inadequados à sua idade, fazendo com que se inicie um processo de erotização infantil. Nós sabemos que existem programas de televisão que passam durante o dia que são impróprios para crianças. Quando eu era adolescente, há pouco tempo atrás, viu, gente? Quem não se lembra daquela porcaria chamada Mamonas Assassinas? Aquelas letras que grudam na mente como se fosse um chiclete. Boquinha da garrafa. El Chan. Em plena luz do dia, as bailarinas com roupas minúsculas, dançando, e como aquilo dali se espalhou pelo Brasil. Hoje não é nem preciso ligar a televisão, porque está no computador, está no celular, está no tablet. Então, esses recursos, eles acabam colocando, às vezes, conteúdo inadequado para as pessoas. Obviamente, a gente aqui não está condenando a televisão, a internet, o tablet, o computador. Muitas coisas boas são possíveis através dessas ferramentas, mas é preciso ter cuidado. Segundo Soraya Sena, psicóloga especialista na área de saúde da criança e do adolescente, é preciso um monitoramento nessa questão. A vida moderna tem imposto muita coisa às famílias. Pai e mãe trabalhando fora e delegando os filhos a terceiros, que não os monitoram da maneira correta, muitas vezes por não ter qualificação para isso. Às vezes a criança fica o dia inteiro em casa, sozinha, e tem acesso à internet e televisão. Se ela não tem limite, fica à mercê dessa erotização. Foi constatado em pesquisa que isso abre margem para o autoerotismo, ou seja, o estímulo pessoal, da libido, da sexualidade, e como consequência, ela pode ir às vias de fato, vivenciando uma sexualidade precoce. É o que diz essa psicóloga Soraya Sena.
essa mesma profissional foi perguntada se o fácil acesso que as crianças têm à internet e mídias digitais pode ser um agravante para essa erotização. Qual foi a resposta dela? Sim. Por isso é preciso um monitoramento. Sem ele fica difícil, porque a internet tem o lado positivo, que é passar informações, e ao mesmo tempo tem um ramo fatídico, que é o acesso a coisas inadequadas, como a pornografia. Infelizmente, em nossa época, é cada vez mais precoce o acesso que as pessoas têm a conteúdos inadequados. Antes da era da internet, basicamente, qual o caminho que alguém deveria trilhar para acessar esse tipo de conteúdo? A pessoa tinha que ir a uma banca de revista, que normalmente fica num local público, né? Um local bem visível, numa praça, certo? Então, havia o fator da coerção social, né? Da exposição. A pessoa ia ali comprar uma revista desse conteúdo, com esse conteúdo. Ou mesmo numa locadora de vídeo, né? Tinha aquela seção de filmes proibidos para menores de 18 anos. Então, normalmente, em épocas passadas, o acesso a esse tipo de conteúdo, de material, ele tinha algumas dificuldades, algumas travas. Infelizmente, hoje, está na tela, está no bolso de qualquer um de nós. O acesso, certo? A oferta. Então, imaginem deixar uma criança livre, leve e solta com um tablet, com um celular. E mesmo que não consuma esse tipo de material, de conteúdo, vamos pensar, só os videozinhos do YouTube, né, da Peppa, não sei o quê, já está comprovado, já está mostrado hoje, pesquisas mostram, né, que o excesso de exposição à tela tem implicações para a saúde, para o desenvolvimento da criança, certo? Aquilo ali gera vício. E isso a gente vê até na vida adulta. Tem pessoas que nas redes sociais, nossa, a pessoa tem uma verborragia, tem uma oratória, uma retórica, é muito comunicativa. Mas no tete-a-tete, no face-a-face, ixi, é outra pessoa. Parece que desaprendeu a viver em sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Qual a principal consequência da erotização no desenvolvimento da criança? Segundo a mesma especialista, dificuldade no aprendizado. Ela passa a viver um imediatismo da informação e para aprender algo, de fato, é preciso mais elaboração e trabalho mental. Isso pode gerar um fracasso escolar. Uma criança erotizada vai desenvolver menos vontade de fazer o labor cognitivo, né, o trabalho tem a ver com os estudos, com a reflexão, artístico ou esportivo. Por quê? Porque as imagens ficam na mente, ficam dando voltas, né, como se diz lá no Chile. Certo? O John Piper, uma vez eu li, esse pastor norte-americano, batista reformado, ele disse que ele, na adolescência dele, ele teve acesso a uma imagem imprópria. Ele diz que até hoje ele luta contra as lembranças dessa imagem. Ele teve acesso a uma imagem. Algumas pessoas, por diferentes circunstâncias de vida, tiveram e têm acesso a muitas imagens. Com certeza, os problemas, as dificuldades, as lutas serão maiores. Então, necessitamos ter muito cuidado, certo? Com as nossas crianças, com os nossos filhos. Quanto tempo eles estão passando diante da televisão, diante do computador, com o celular? Essa é a forma mais adequada para que a criança se desenvolva? Eu sei, não é fácil. Eu tenho 2 filhos pequenos, que vão completar 3 anos e meio, certo? Às vezes é um desafio, né? Não ligar ali na Peppa, certo? Mas a gente tem que pensar nas implicações disso. Até porque, dali é um negócio que, toda vez que a gente lá em casa deixa, supostamente por 10, 15 minutos, é uma luta depois para interromper.
uma luta. Então, necessitamos ter muito cuidado. Tudo bem, pessoal, até aqui? Acho que o tema da erotização infantil é um tema fácil de nós entendermos. E agora, né, a parte central aqui da nossa aula, como proteger nossos filhos. Eu gostaria de refletir com vocês num texto bíblico que é muito rico e que eu acredito que, apesar dele ser tão antigo, muito antigo, ele é muito atual. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, porque é segundo livro, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. A gente vai fazer uma leitura e vai comentar esse texto para finalmente fazer algumas aplicações para a nossa realidade, para o nosso contexto em relação ao tema do dia, que é ideologia de gênero e erotização infantil e a proteção que devemos dar, desenvolver em relação aos nossos filhos. Segundo Samuel, capítulo 13. Tudo bem? Estamos aí com o texto? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Até aqui, a princípio. Quais são, primeira pergunta, os personagens dessa história? Davi, rei de Israel, o pai de família. Absalão, né, que ele vai aparecer na continuação do texto. E Tamar. Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Ainoã, uma das mulheres de Davi. Tem outro personagem aqui, que é o próprio Aminon. Certo? Desculpa, eu confundi aqui, eu troquei. Vou retificar, consertar. Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Talmai. E Aminon era filho de Davi com Ainoã. Eram nomes das mulheres de Davi que não aparecem aqui no texto, tá bom? Eram meio-irmãos. Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e Aminon era filho de Davi com outra mulher. Então, nós temos aqui os personagens Davi, pai, os meio-irmãos de um lado, Absalão e Tamar, do outro lado, Aminon, e a gente tem também Jonadab, que era primo deles. Jonadab era filho de Simeia, versículo 3. Irmão de Davi, ou seja, Jonadab, essa víbora peçonhenta, era sobrinho de Davi. Era uma pessoa da família. Ok? Então, essa história acontece num contexto familiar, de parentes. A gente não está falando aqui de um estrangeiro que estava passando em Jerusalém e por acaso ficou hospedado na casa do rei, o filho de um monarca do Egito, não, certo? É uma questão que se dá entre irmãos e entre o primo. Então, já lemos aqui, né? E aí acontece a encenação, versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon, seguindo o conselho da víbora peçonhenta chamada Jonadab, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Olha
os detalhes da tragédia, da desgraça. O pai foi instrumento de recado, dessa mensagem diabólica, não se dando conta, não percebeu que aquilo ali era um teatro, e ele foi instrumento nas próprias mãos do inimigo. O que Davi disse à filha? Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon, fazer retirar todos a minha presença. Ou seja, quis ficar sozinho com a irmã. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Ou seja, a parte mais, reclusa do edifício, da construção da casa. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Ou seja, isso que você está propondo é uma loucura, é um vexame. E qual seria a minha condição nessa sociedade? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Certamente ela se deu conta, que eu estou especulando, o texto não diz, se deu conta que o irmão estava possuído de um desejo maligno, estava excitado, certo? E, em último caso, para dissuadir seu irmão, ela falou, fale com o rei. Porque, eventualmente, nesse inteirinho, nesse espaço, ela teria condições, especulo eu, de se livrar. Ela estava tentando aqui, certo, convencer seu irmão a impedi-lo, convencê-lo a que ele abandonasse essa ideia diabólica. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela, ou seja, a estuprou, cometeu violência sexual. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor demoníaco, diabólico, satânico, que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Ou seja, tratou como se fosse uma cadela, um bicho. Certo? Trazia ela uma túnica talá de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça. Era a maneira de demonstrar luto, certo? Era um comportamento típico de um estado profundo de humilhação. Uma desgraça havia cometido. Era o costume judeu. Rasgou a túnica talá de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Quer dizer, Absalão tinha uma sensibilidade, teve uma percepção que o pai não teve. Que o boboca do Davi não teve. Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei, boboca, Davi, todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Pastor Marconi, o que isso aqui tem a ver com ideologia de gênero e com erotização infantil? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas para fazer esse link, essa relação. Primeira coisa que a gente deve comentar aqui é o desejo maligno de Aminon. Irmãos, um desejo maligno não surge do nada, não surge do vácuo. Ninguém que comete adultério
ou que chega a estuprar, como foi o caso de Aminon, está bonzinho num dia, no outro dia acordou, eu quero estuprar, eu quero adulterar, eu quero me afundar na pornografia. Não. Aminon já estava numa rota, num caminho, num estilo de vida, no consumo de influências que predispuseram o seu coração nessa direção. Então, ele cultivou esse desejo. Numa primeira leitura, talvez a gente pudesse dizer, especular, faltou instrução a Aminon. Pode ter faltado instrução a Aminon, ou pode ter faltado correção. Porque é interessante notar que quando Aminon manifesta o desejo maligno dele à irmã Tamar, olha o que Tamar diz, certo? Tamar diz o seguinte, versículo de número 12, porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Tamar sabia que o que o meio-irmão dela, Aminon, estava propondo, era uma coisa infame, era uma coisa incompatível com os costumes de Israel, era uma coisa contra Deus. Então, pode ser que Aminon não tenha sido instruído, ou pode ser que, como alguns filhos e filhas, ele tinha sido instruído, mas ele decidiu o quê? Jogar fora, abandonar, não levar a sério a instrução e seguir nesse intento maligno. Então, a primeira coisa que a gente deve pontuar aqui é que o estilo de vida de Aminon, as coisas nas quais ele estava, com as quais ele estava alimentando sua mente e seu coração, os pensamentos que estavam habitando a sua mente, não eram pensamentos alinhados com a vontade de Deus. E quando um ser humano, seja homem ou mulher, cultiva, alimenta, desenvolve pensamentos, hábitos, vícios, coisas contrárias à palavra de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a ouvir muito um discurso, começa a ver muito o que não deve, começa a se envolver muito, a frequentar muito a roda dos escarnecedores. Ora, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Mais cedo ou mais tarde, você vai o quê? Querer colocar em prática aquilo que o entorno, que o ambiente que você está frequentando, ou as ideias que você está alimentando ou vendo, te sugerem. Quando a gente lê no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, se menciona outro filho de Davi, Adonias. Existe uma frase ali na Bíblia que não deve passar por alto. Diz assim o texto bíblico, escutem. Então Adonias, Davi estava morrendo, já tinha decidido que o trono ia ser de Salomão, Salomão seria o seu sucessor. Diz a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? A Bíblia diz que jamais Davi contrariou esse mimado do Adonias. E o que é que acontece quando um filho não é contrariado? O galho de goiabeira, quando ele é verde, você dá o formato nele. Mas depois que seca, você tenta mudar o formato, quebra. Então a gente pode aqui dizer o seguinte, Davi, homem segundo o coração de Deus, campeão de batalhas, jamais houve em Israel um chefe militar como Davi, mas um pai fracassado. No âmbito da família, um homem fracassado. Porque a Bíblia diz que quando Davi se mudou para Jerusalém, ele contraiu mais casamentos, ele reuniu mais mulheres em torno de si, contrariando, indo contra o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, que um rei não deveria juntar em torno de si mulheres e riquezas. Então é possível um ser humano ser muito bem-sucedido no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, ter uma reputação social invejável, mas ser um derrotado
no que diz respeito ao seu matrimônio e à educação dos seus filhos. Davi jamais contrariou Adonias. E vamos continuar. Segundo elemento, já mencionamos o desejo maligno de Aminon. Faltou instrução, ou se houve instrução, faltou correção. Faltou o quê? Aproximação. Quem gosta de futebol sabe, né? Uma expressão antiga, marcação cerrada, cola no cabra. Não dá espaço, porque se você der espaço, ele mete a bola e deixa o companheiro na cara do gol. Segunda coisa, a presença de uma víbora peçonhenta dentro da casa de Davi. Davi não se deu conta que o inimigo morava, frequentava, habitava o seu lar. Ele não foi capaz de perceber a presença desse demônio, em termos de influência, chamado Jonadab. Porque Jonadab convence Aminon. Aminon, por que tu está assim abatido, rapaz? Perdendo peso? Tu está emagrecendo. O que está acontecendo? Aí Aminon conta. Não, rapaz, calma aí. Então, o plano diabólico, quem o concebeu? Quem o vendeu? Ao trouxa do Aminon? Realmente, né? Como alguém já disse, homem apaixonado é abestado mesmo. Ele estava possuído por esse desejo maligno de ter relações íntimas com a sua meia-irmã Tamar, certo? Jonadab concebe o plano rapidinho, porque era muito sagaz, astuto, pensava o mal rapidinho. Então, Davi não se deu conta que na sua família, no seu lar, havia uma víbora peçonhenta. Tem casamentos que têm sido destruídos por pecados que são cometidos dentro do lar. Tem pais que estão perdendo o coração dos filhos dentro de casa. Não é na noitada, não, no bar, no bordel, na universidade. Diz aqui, ó. Ó, dedinho aqui, ó. Às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, e a gente não se dá conta disso. Davi aqui foi omisso. E o texto não continua. Vou mostrar mais ainda a omissão de Davi. A omissão de Davi. Versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Vamos continuar? Passados 2 anos, versículo 23, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha um rei e os seus servidores. 2 anos, viu, pessoal? Haviam-se passado. Não existe nenhuma informação aqui no texto de que Davi procurou Aminon e deu um chacoalhão em Aminon. Deu uma surra em Aminon. Repreendeu Aminon. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o absolvo. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Ou seja, 2 anos se passaram, Davi não conhecia os seus filhos. Davi não era capaz de perceber as tramas, as conversas. Davi tinha funcionários, ele era rei. Porém o rei, insistindo Absalão, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho. Quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes. Agora tu levanta e rasga as vestes. E se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também suas vestes. Mas quem? Olha quem aparece de novo. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Jonadab, o quê? Cospe na cara de Davi.
Trouxa, já há 2 anos as feições de Absalão demonstravam que ele não ia deixar barato a violência sexual cometida contra Tamar. 2 anos Davi teve para evitar essa desgraça, essa segunda tragédia. Mas talvez ele estivesse muito ocupado com os negócios de Israel, com o trono. E às vezes acontece isso. Nós estamos muito ocupados com os nossos estudos, com os nossos negócios, com os nossos afazeres. E não nos damos conta do real estado, do relacionamento dos nossos filhos, da situação do nosso casamento. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Então, irmãos, houve aqui a omissão de Davi. Davi, ele não conseguiu perceber as tramas, o ambiente corrompido da sua casa, a presença maligna de Jonadab, e depois da violência praticada contra Tamar, ele não conseguiu estabelecer medidas, criar barreiras, proteções, para impedir uma nova desgraça, uma nova tragédia. Um abismo chama outro abismo. Então, o que isso aqui tem a ver com ideologia de gênero e erotização infantil? Nós temos que ter muito cuidado em relação às pessoas com as quais os nossos filhos conversam. Nós temos que criar meios para saber o que os nossos filhos acessam, o que eles veem, o que eles consomem. Nós devemos ser sacerdotes do nosso lar. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Aplicação: não delegue a outros a educação de seus filhos. Não é função do Estado, não é função da escola, não é função da igreja educar seus filhos. Quando muito, a escola e a igreja colocam tijolos, podem colocar tijolos, mas o alicerce, quem coloca é a família, são os pais. Pastor, é porque você não conhece o meu contexto de vida. Não conheço, querido. Você também não conhece o meu. Se você tiver que contar com a ajuda de alguém na educação dos seus filhos, redobre muito a atenção para saber se realmente essa pessoa tem condições e inspira segurança para ajudar na educação, no cuidado dos seus filhos. Segunda aplicação, que a gente já comentou aqui, assegure-se em relação às pessoas que estão em contato com seus filhos. A desgraça na casa de Davi se deu por intermédio de uma víbora peçonhenta chamada Jonadab. Converse com seus filhos, dialogue com seus filhos, explique aos seus filhos os valores bíblicos, inclusive a distinguir, a diferenciar o que é próprio de menino e o que é próprio de menina. Eu já disse para vocês, com a nossa Heleninha, a gente fala, pepeca da Heleninha, desculpa colocar nesses termos, tá, gente? Quem toca na pepeca da Heleninha é a mamãe e a vovó. Ninguém mais. Nem o papai toca. Não estou dizendo que você tem que falar nesses termos para o seu filho ou para a sua filha, tá bom? Estou dizendo que é a forma que lá em casa a gente trabalha isso com a nossa pequena. Certo? Então, converse com seus filhos. Não apenas recrimine, mas procure explicar o porquê está certo, o porquê está errado. Outra coisa, irmãos, é até um jargão, não é? Não confunda presentes com presença. Tem pai que acha, né, que basta colocar ali o presente, certo? Um novo brinquedo, certo? Um novo passeio, isso aí não substitui a sua presença. Essas coisas são importantes, são, mas elas devem estar acompanhadas, associadas à tua companhia, ao diálogo,
a construção e ao desenvolvimento de vínculos afetivos entre você e seus filhos. Não se contente em colocar seus filhos em uma boa escola e levá-los à igreja. Não se contente em colocar seus filhos em uma boa escola e levá-los à igreja. Sua meta deve ser pastorear o coração de seus filhos. Para isso, o exemplo de vida, o tempo com eles e o diálogo devem ser cultivados. O alvo é que os filhos confiem nos pais. Eu não estou dizendo que uma boa escola não é importante, claro que é. Eu não estou dizendo que você não deve trazer os seus filhos à igreja, claro que sim, deve trazer. O que eu estou dizendo sim é que você não deve achar que já fez o dever de casa com os filhos em uma boa escola e com os filhos frequentando a igreja. Que a educação não se resume a isso. A experiência mostra o quê? Que tem filhos que foram criados, tiveram excelentes oportunidades de estudo. Só não nasceram na igreja porque a igreja não é hospital, não é clínica. Foram criados na igreja. Mas a coisa não se resume a isso. É preciso entender que a nossa função, que Deus espera de nós, é que sejamos amigos dos nossos filhos. Pais e amigos. Não estou aqui dizendo que amizade deve substituir a autoridade, mas a autoridade deve estar conectada a isso. Seja sábio em relação aos ambientes nos quais seus filhos desenvolverão amizades. Você quer que seu filho se case no Senhor? Você quer que seu filho construa uma família crente, temente a Deus? Quais são as amizades? Quais são os ambientes? Quais são os espaços que você frequenta com a sua esposa e com seus filhos? Realmente são ambientes onde eles podem encontrar pessoas com valores que são compatíveis com a palavra de Deus? Finalmente, os filhos são flechas. Prepare-os para a vida e não para dependerem de você, certo? Os filhos são presentes que Deus nos dá. Deus nos faz um empréstimo. Os filhos estão emprestados a mim e a você. Um dia vai terminar essa fase de educação mais próxima. E aí haverá oportunidade de ver o resultado daquilo que você plantou, daquilo que você cultivou. Lembre-se disso, os filhos não são seus. Você não ficará aqui para sempre. Os filhos devem ser preparados para a vida. E a melhor forma de prepará-los para a vida é falando e vivendo os princípios do Evangelho, é tendo cuidado em relação às pessoas com as quais eles convivem e procurando aproximá-los de pessoas que temem e amam a Deus. Que Deus nos ajude e nos dê graça para protegermos a nossa família e os nossos filhos. Amém?